Eu nunca imaginei que a pessoa que mais queria me destruir fosse alguém que tinha exatamente o mesmo rosto que eu. Quando você cresce dividindo tudo com alguém, o quarto, as roupas, o rosto, você acredita que essa pessoa é sua melhor amiga, que vocês são inseparáveis, que o laço de sangue é mais forte que qualquer coisa. Eu acreditava nisso. Acreditava de verdade. Mas naquela praia em Florianópolis, enquanto eu perdia o controle do meu próprio corpo na frente de dezenas de pessoas, enquanto o homem que eu amava ria de mim como se eu fosse uma piada, eu ainda não sabia que minha própria irmã estava assistindo tudo com um sorriso nos lábios. Um sorriso de vitória. Meu nome não importa. O dela também não. O que importa é que somos gêmeas idênticas. 25 anos. Mesmos olhos castanhos, mesmo cabelo ondulado, mesma altura. As pessoas sempre fizeram piada sobre isso. Como eu sei qual é qual? Vocês já trocaram de lugar para enganar alguém? Sempre rindo, sempre achando engraçado. Mas por baixo desse espelho perfeito, havia uma rachadura profunda que ninguém via. Ou melhor, que ninguém queria ver. Desde criança, eu sempre fui a mais extrovertida. A que fazia amigos fácil, a que os professores elogiavam, a que os meninos olhavam primeiro. Não porque eu fosse mais bonita, éramos idênticas, lembra? Mas porque eu tinha algo que ela não tinha. Leveza. Eu sorria com facilidade. Eu confiava nas pessoas. Eu não carregava um peso invisível nos ombros. Ela, por outro lado, sempre foi mais quieta, mais observadora, mais amarga. Eu via aquilo nos olhos dela desde cedo, mas fingia que não via. Porque reconhecer aquilo seria admitir que minha irmã, minha gêmea, minha metade, sentia algo muito feio por mim. Inveja. Inveja do tipo que corrói, do tipo que não deixa você dormir à noite, do tipo que transforma cada conquista da outra pessoa numa derrota pessoal sua. Nossa mãe sempre minimizava. Ah, é coisa de irmã. Vocês vão se entender. Nosso pai fingia que não existia. Vocês são iguais. Não faz sentido ter ciúme. Mas eles não entendiam. Ser idêntica por fora não significa ser igual por dentro. E para ela, cada vez que alguém me escolhia, era como se estivessem rejeitando ela também. Quando eu comecei a namorar o Lucas, há 2 anos, aquilo piorou. Lucas tinha 31 anos, trabalhava com marketing digital, era engraçado, carinhoso. Tinha aquele jeito de menino grande que me fazia rir. Não era perfeito, longe disso. Mas era meu. E pela primeira vez na vida, eu tinha algo que era só meu. Algo que ela não podia dividir comigo. Ela odiava isso. Odiava quando ele me buscava em casa e ela ficava sozinha na sala. Odiava quando eu chegava tarde, feliz, com aquele brilho nos olhos de quem tinha passado a noite conversando e rindo. Odiava quando eu contava sobre nossos planos, sobre as viagens que faríamos, sobre o futuro que eu sonhava com ele. E o pior, ela estava solteira. Há anos. Não por falta de opções, mas porque ela mesma sabotava tudo. Qualquer cara que se aproximava, ela afastava com aquele jeito frio, desconfiado, que parecia gritar: "Eu não confio em você." E depois reclamava que ninguém a queria, mas eu tentava ajudar. Juro que tentava. "Você precisa se abrir mais", eu dizia. "Sorri mais, deixa as coisas fluírem." Ela me olhava como se eu estivesse esfregando sal na ferida, como se minha felicidade fosse um insulto pessoal. E talvez fosse. Para ela. A viagem para Florianópolis foi ideia minha. Janeiro de 2026. Calor absurdo em Porto Alegre. E eu queria aproveitar o verão com o Lucas. Praia, sol, caipirinha, risadas. Coisa simples, sabe? Coisa boa. Minha irmã ficou sabendo, e como sempre quis ir junto. Eu não podia dizer não. Nossa mãe ficaria do lado dela, falando sobre união familiar, sobre como éramos gêmeas e precisávamos estar juntas. Então eu cedi. "Tudo bem, vem com a gente." Ela sorriu quando eu disse isso.
Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem acabava de ganhar acesso a algo que não deveria ter. Arrumamos tudo. Airbnb perto da praia, passeios, festas. Lucas até achou legal ter mais gente junto. Ele sempre foi daquele tipo que acha que todo mundo é amigo, que não tem maldade no mundo. Ingênuo, imaturo. Mas era isso que eu amava nele também. No avião, ela sentou do meu lado. Lucas foi algumas fileiras atrás porque não conseguimos sentar juntos. Durante todo o voo, ela ficou quieta, mas eu sentia o peso do olhar dela em mim. Quando eu olhava, ela desviava. Quando eu pegava no sono, eu acordava e ela estava me encarando. "Tá tudo bem?" eu perguntei. "Tá", ela respondeu sem tirar os olhos da janela. Mas não estava. Eu sentia isso. Sentia no ar, na tensão, no jeito como ela respirava. Mas eu ignorei, porque era mais fácil ignorar do que encarar. Florianópolis estava linda. Céu azul, mar cristalino, aquele cheiro de protetor solar misturado com água salgada que é o cheiro do verão de verdade. A gente se instalou no Airbnb, um apartamento pequeno mas charmoso, a 2 quadras da praia. Nos primeiros dias, tudo parecia bem. A gente saía junto, curtia, tirava foto. Ela até parecia mais solta, mais presente. Eu pensei, pronto, ela tá relaxando. Tudo vai ficar bem. Que idiota eu fui. Lucas era o tipo de cara que todo mundo gostava no primeiro dia. Engraçado, espontâneo, sempre com uma piada pronta, sempre disposto a fazer qualquer programa. Ele transformava qualquer coisa chata em diversão. Uma ida ao mercado virava aventura. Uma caminhada pela orla virava uma sessão de fotos ridículas que a gente ria depois. Eu amava isso nele. Amava como ele me fazia sentir leve, como se a vida não precisasse ser tão séria o tempo todo. Mas tinha um lado dele que me incomodava às vezes. Ele era influenciável. Sabe aquele tipo de pessoa que muda de opinião dependendo de quem está por perto? Que ri de uma piada maldosa só porque todo mundo está rindo? Que não tem muita espinha dorsal quando o grupo pressiona? Era ele. Eu já tinha visto isso algumas vezes. Numa festa, uns amigos dele fizeram uma piada pesada com uma menina que estava bêbada, e ele riu junto. Eu cobrei depois, em casa, e ele disse: "Ai, amor, foi só zoeira. Não leva a sério." Como se isso justificasse. Ou quando a família dele fazia comentários maldosos sobre outras pessoas, e ele simplesmente concordava, mesmo que depois, sozinho comigo, dissesse que não pensava assim. "É mais fácil concordar do que discutir", ele dizia. Eu achava isso frustrante. Mas ao mesmo tempo, eu pensava: ninguém é perfeito. Ele é bom comigo, me trata bem, me ama. O resto a gente trabalha com o tempo. Ingenuidade minha. Em Florianópolis, eu comecei a perceber algo estranho. Minha irmã e o Lucas estavam próximos demais. Não era nada óbvio. Não era como se eles estivessem flertando. Mas era uma proximidade sutil. Ela ria das piadas dele. Ele puxava assunto com ela. Quando a gente ia para a praia, às vezes eu olhava e os dois estavam conversando sozinhos, enquanto eu estava na água. "Sobre o que vocês estavam falando?" eu perguntava, tentando parecer casual. "Ah, nada demais. Ela estava me contando umas histórias engraçadas de quando vocês eram criança", Lucas respondia. Eu olhava para ela. Ela sorria. Mas era aquele sorriso que não chegava nos olhos. Uma noite, a gente foi jantar num restaurante chique no centro. Eu estava feliz, me sentindo bonita, usando um vestido que o Lucas adorava. A gente pediu vinho, comida cara, sobremesa. Estava tudo perfeito. Até que no meio do jantar, minha irmã começou a contar uma história. "Lembra quando a gente tinha 15 anos e você ficou menstruada no meio da aula de educação física?" Ela disse rindo. Eu congelei. Lucas começou a rir também. "Sério?" ele disse olhando para mim. "Como assim?" Ela estava de short branco. Minha irmã continuou, com aquele tom de quem está contando uma anedota inocente. "Vazou tudo.
A professora teve que emprestar uma blusa para ela amarrar na cintura. Todo mundo viu. Lucas ria alto agora. Outras pessoas na mesa ao lado olharam. Eu forcei um sorriso, mas senti meu rosto queimar. Nossa, que necessidade de contar isso. Ah, relaxa, é engraçado, ela disse dando de ombros. A gente ri disso hoje, né? Não, eu não ria. Aquele dia tinha sido humilhante. Eu tinha chorado no banheiro da escola. Tinha faltado nos dias seguintes porque não aguentava as piadinhas. Mas ela sabia disso. E estava contando mesmo assim. Lucas percebeu meu desconforto e tentou suavizar. Ah, amor, todo mundo já passou por perrengue na adolescência. Relaxa. Mas o estrago estava feito. Eu passei o resto do jantar quieta, mexendo na comida, enquanto os dois continuavam rindo e conversando como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, no apartamento, eu confrontei ela. Por que você contou aquela história na frente dele? Ela estava tirando a maquiagem, tranquila. Que história? Você sabe qual? Ah, aquilo? Foi só uma piada. Você é muito sensível. Não foi uma piada. Você me expôs. Ela virou para mim com aquela expressão cansada, como se eu estivesse exagerando. Você tá ficando paranoica. Eu só tava sendo divertida. O Lucas achou engraçado. Não importa se ele achou engraçado. Eu não achei. Ela suspirou como se eu fosse uma criança birrenta. Tá bom, desculpa. Não sabia que você era tão frágil. Frágil. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça a noite inteira. Nos dias seguintes, ela continuou. Pequenos comentários, pequenas cutucadas, sempre disfarçadas de brincadeira. Nossa, você tá comendo muito, né? Esse biquíni tá meio apertado, não? O Lucas estava falando que você ronca. Que fofo. E o pior? Lucas ria, toda vez. Ele ria e concordava, como se fosse normal, como se aquilo não me machucasse. Eu comecei a me sentir pequena, feia, chata. Como se minha própria presença fosse um incômodo. E ela sabia disso. Via isso nos meus olhos. E continuava. Até que chegou aquele dia. O dia da praia. O dia que mudou tudo. Era uma sexta-feira. O céu estava limpo, aquele azul intenso que só existe no verão. A praia estava cheia, mas não lotada. Tinha espaço para a gente armar a barraca, esticar as toalhas, relaxar. Eu estava feliz, ou pelo menos tentando estar. Tinha decidido naquela manhã que não ia deixar as piadinhas da minha irmã me afetar. Ia aproveitar o dia, curtir o sol, nadar no mar, beber uma caipirinha gelada. Ia ser leve. A gente chegou na praia por volta das 10 da manhã. Lucas carregou a caixa de isopor com as bebidas. Eu levei as toalhas. Minha irmã levou o guarda-sol, reclamando o tempo todo do peso. Você podia me ajudar, ela disse, olhando para mim. Eu tô com as toalhas, respondi, meio sem paciência. As toalhas são leves. Eu respirei fundo. Não ia brigar, não ia estragar o dia. A gente montou acampamento perto do mar. Lucas foi logo comprar água de coco. Minha irmã ficou ajeitando as coisas, mas eu percebi que ela estava quieta demais. Aquele tipo de silêncio que pesa, sabe? Quando a pessoa tá pensando em algo, mas não fala. Tá tudo bem? Perguntei. Tá. Ela respondeu sem me olhar. Eu deixei pra lá. Passei protetor solar, amarrei o cabelo, coloquei os óculos escuros. Estava me sentindo bem, bonita até. O biquíni novo ficou legal em mim. Lucas tinha elogiado pela manhã. Quando ele voltou com a água de coco, a gente ficou conversando, rindo, tirando foto. Minha irmã participava, mas de novo, eu sentia aquela coisa estranha. Como se ela estivesse lá, mas não realmente presente. Como se estivesse só observando, esperando algo. Por volta do meio-dia, Lucas sugeriu. Vamos tomar uma caipirinha? Eu adorava caipirinha. Sempre pedia quando ia pra praia. Era meu drink de verão,
Boa ideia, eu disse sorrindo. A gente foi até uma barraca ali perto. Tinha umas mesas de plástico, um toldo colorido, um cara simpático fazendo as bebidas. O cheiro de limão e cachaça já me deixava com água na boca. 3 caipirinhas, Lucas pediu. O cara fez na hora, com aquela habilidade de quem já fez isso 1000 vezes. Limão, açúcar, cachaça, gelo, mexe pronto. Colocou nas copos plásticos grandes com canudinho. A gente pegou os copos e voltou para a barraca. Sentei na toalha, dei o primeiro gole. Gelada, doce, perfeita. Tá ótima, eu disse. Lucas concordou. Minha irmã também tomou um gole, mas fez uma cara meio torta. Tá forte demais para mim. Fraquinha, Lucas brincou. Ela sorriu, mas não respondeu. Eu bebi a minha sem pressa, curtindo o sol, o som das ondas, o gosto da caipirinha. Estava me sentindo relaxada, finalmente, como se toda a tensão dos últimos dias tivesse evaporado. Lucas foi nadar. Minha irmã ficou mexendo no celular. Eu deitei na toalha de barriga para cima, sentindo o calor do sol na pele. Uns 20 minutos depois, eu comecei a sentir uma coisa estranha na barriga. Uma fisgada. Leve, no começo. Como se tivesse comido algo que não caiu bem. Eu ignorei. Às vezes acontece, né? Calor, comida de praia. Às vezes o estômago reclama. Mas a fisgada não passou. Ficou mais forte. E aí veio outra. E outra. Eu sentei na toalha, levando a mão na barriga. Que estranho, murmurei. O que foi? Minha irmã perguntou, largando o celular. Não sei. Minha barriga tá estranha. Ela franziu a testa, parecendo preocupada. Você comeu alguma coisa diferente? Não, só o café da manhã. E a caipirinha. Deve ser o sol. Bebe água. Eu peguei a garrafinha e bebi, mas a sensação só piorou. Agora não eram só fisgadas. Era uma pressão. Uma urgência. E aí eu entendi. Meu intestino estava pedindo socorro. Pânico. Puro pânico. Eu preciso ir no banheiro, eu disse, me levantando rápido demais. Tontura. A cabeça girou. Tem banheiro ali perto, minha irmã disse, apontando para uma construção de madeira a uns 50 metros dali. Eu comecei a andar rápido, mas a cada passo, a pressão aumentava. Meu corpo estava literalmente se rebelando contra mim. Calma, você consegue. Eu sussurrei para mim mesma, tentando controlar o desespero. Mas não, eu não conseguia. A 10 metros do banheiro, eu soube que não ia dar tempo. Meu corpo não me obedeceu. Simplesmente não obedeceu. E ali, naquela praia cheia de gente, debaixo do sol escaldante de Florianópolis, eu perdi o controle. Completamente. Se inscreve no canal se você tá sentindo essa angústia que eu tô revivendo agora. Eu não conseguia me mexer. Estava congelada ali, em pé, a poucos metros do banheiro, sentindo meu corpo me trair da pior forma possível. O cheiro veio rápido. As pessoas ao redor começaram a perceber. Eu ouvi risadas abafadas. Comentários. Meu Deus, olha aquilo! Que horror! Eu queria morrer. Queria que a terra se abrisse e me engolisse. Consegui chegar até o banheiro, entrei, tranquei a porta. Chorei. Chorei muito. Tentei me limpar como dava, mas era impossível fazer aquilo direito ali. Eu estava suja, humilhada, destruída. Quando finalmente saí, enrolada numa toalha que alguém tinha deixado pendurada ali, voltei para a barraca com a cabeça baixa. As pessoas me olhavam. Algumas riam. Outras desviavam o olhar, constrangidas. Lucas estava lá. E ele não estava preocupado. Ele estava rindo. Rindo com a minha irmã. Quando eu vi os dois rindo, algo dentro de mim quebrou. Não foi um barulho literal. Não foi dramático. Foi silencioso. Como quando você deixa cair um copo de vidro no chão e ele racha, mas não estilhaça completamente. Só fica ali, quebrado, mas ainda inteiro o suficiente para você olhar e reconhecer o que era antes.
Eu me aproximei da barraca, ainda enrolada naquela toalha que nem era minha, fedendo, suja, com o rosto inchado de tanto chorar. Cada passo era uma tortura. As pessoas me olhavam. Algumas riam abertamente agora. Outras cochichavam, apontavam, tiravam o celular para filmar. Sim, tinha gente filmando. Eu queria gritar. Queria pedir para pararem. Mas minha garganta estava fechada. Minha voz tinha sumido. Quando cheguei perto, Lucas tentou disfarçar a risada, mas não conseguiu. Ele tossiu, virou o rosto. Mas eu vi. Vi o sorriso nos lábios dele. Vi o brilho de diversão nos olhos. Amor, você tá bem? Ele perguntou, tentando parecer preocupado, mas a voz saiu errada. Saiu com aquele tom de quem tá segurando o riso. Eu não respondi. Olhei para minha irmã. Ela estava sentada na toalha, com as pernas cruzadas, os óculos escuros escondendo os olhos. Mas eu via a boca. Ela estava sorrindo. Não era um sorriso grande, escancarado. Era pequeno, contido. Mas estava lá. Você precisa ir pro apartamento tomar banho, ela disse com uma voz calma, quase maternal, como se estivesse sendo prestativa, como se estivesse me ajudando. Eu sei, respondi, com a voz quebrada. Quer que eu vá com você? Ela ofereceu. Não. Tem certeza? Você tá meio abalada. Eu quis gritar que eu estava mais do que abalada. Quis gritar que eu tinha acabado de passar pela situação mais humilhante da minha vida. Quis gritar que meu namorado tinha rido de mim. Quis gritar que minha irmã estava gostando disso, mas eu não gritei. Eu só balancei a cabeça e comecei a juntar minhas coisas. Calma, eu te ajudo, Lucas disse, se levantando. Ele pegou minha bolsa, minhas chinelas, evitou encostar em mim, como se eu estivesse contaminada, como se eu fosse nojenta. Vou voltar sozinha, eu disse. Mas o apartamento é longe, 2 quadras. Eu consigo andar 2 quadras, Lucas. Ele pareceu ofendido, como se eu estivesse sendo injusta com ele. Tá bom. Então a gente fica aqui e você volta quando estiver pronta. Quando estiver pronta. Como se fosse só uma questão de tomar um banho e voltar. Como se eu pudesse voltar. Eu olhei para ele, para minha irmã, para aquele cenário todo. A praia bonita, o sol brilhando, as pessoas curtindo o dia. E eu ali, destruída, fedendo, com a dignidade pisoteada na areia. Vocês ficam, eu disse. Aproveitem. E saí. A caminhada até o apartamento foi a mais longa da minha vida. 2 quadras. Só 2 quadras. Mas pareceu uma eternidade. As pessoas me olhavam. Algumas viravam o rosto. Outras cochichavam. Um grupo de adolescentes riu abertamente quando eu passei. Um deles gritou: "Ô tia, segura a bomba na próxima!" Os outros caíram na gargalhada. Eu não olhei. Não respondi. Só continuei andando, abraçada na toalha, sentindo o sol queimar minha pele, sentindo a vergonha queimar minha alma. Quando finalmente cheguei no apartamento, tranquei a porta, joguei a toalha no chão e entrei direto no chuveiro. Água quente, sabonete, shampoo, condicionador. Eu esfreguei minha pele até ficar vermelha. Lavei meu cabelo 3 vezes. Fiquei debaixo da água até ela esfriar. Quando saí, me olhei no espelho. Eu não me reconheci. Meus olhos estavam vermelhos, inchados. Meu rosto estava pálido. Eu parecia doente. Eu parecia quebrada. Me vesti com uma calça de moletom e uma camiseta larga. Deitei na cama e fiquei lá, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido. Eu tinha passado mal. Isso acontece. Todo mundo já passou mal alguma vez na vida. Mas daquele jeito? Tão repentino? Tão violento? Eu tinha comido a mesma coisa que o Lucas no café da manhã. Tinha bebido a mesma água. A única coisa diferente era a caipirinha. Mas caipirinha não faz isso. Não faz você perder o controle do intestino daquele jeito. Não faz isso em 20 minutos. Alguma coisa estava errada. Mas eu não sabia o quê. Fiquei no apartamento o resto da tarde. Sozinha.
Eles não voltaram. Não mandaram mensagem perguntando se eu estava bem. Nada. Por volta das 6 da tarde, eu ouvi a porta abrir. Vozes rindo. Era eles. Fingi que estava dormindo. Não queria conversa. Não queria ver ninguém. Ouvi eles entrando, falando baixo, rindo de alguma coisa. O cheiro de protetor solar e água salgada invadiu o quarto. O cheiro do verão feliz que eu não tinha mais direito de ter. Lucas entrou no quarto. Viu que eu estava deitada. Saiu sem dizer nada. Minha irmã passou pela porta. Olhou para mim. Eu senti o olhar dela, mesmo de olhos fechados. Ela tá dormindo, ela disse para ele lá fora. Deixa ela descansar. Deve ter sido um choque. Eles riram. Baixinho. Mas riram. E eu, deitada naquela cama, fingi que não ouvi. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando pro teto, ouvindo o som do ventilador girando, sentindo o calor abafado do quarto. Lucas dormia ao meu lado, tranquilo, roncando levemente. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse passado pela pior humilhação da minha vida algumas horas antes. Eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Ele rindo. Minha irmã rindo. As pessoas na praia rindo. Todo mundo achando engraçado. Menos eu. Na manhã seguinte, acordei antes deles. Fui pra cozinha, fiz café, sentei na mesinha pequena da varanda. O dia estava lindo de novo. Céu azul, sol brilhando, aquela brisa boa do mar. Mas eu não sentia nada. Era como se eu estivesse anestesiada. Lucas apareceu primeiro. Cabelo bagunçado, sem camisa, de bermuda. Pegou uma caneca de café, sentou do meu lado. Bom dia, ele disse com aquele tom casual, como se fosse um dia normal. Bom dia, respondi, sem olhar para ele. Silêncio. Ele tomou um gole do café, olhou pro mar ao longe. Ontem foi tenso, né? Tenso. Ele chamou aquilo de tenso. Foi. Respondi, ainda sem olhar. Mas relaxa. Essas coisas acontecem. Deve ter sido algo que você comeu. Eu comi a mesma coisa que você. Sei lá, então. Às vezes o corpo reage diferente. Cada organismo é único. Ele falou aquilo como se fosse um médico. Como se soubesse do que estava falando. Como se eu fosse idiota. Você riu de mim, eu disse, finalmente olhando para ele. Ele pareceu surpreso. O quê? Quando eu voltei da praia, você estava rindo, com a minha irmã. Ele deu uma risada nervosa. Amor, eu não estava rindo de você. A gente estava rindo de uma piada que alguém fez antes. Não tem nada a ver com você. Mentira. Eu sabia que era mentira. Eu vi os olhos dele. Eu vi a expressão. Você tá sendo paranoica. Ele continuou, voltando a tomar café. Ninguém estava rindo de você. Paranoica. De novo essa palavra. Minha irmã apareceu na cozinha já arrumada, de biquíni e uma saída de praia. Cabelo preso, óculos escuros na cabeça. Bom dia para vocês, ela disse sorrindo. Lucas respondeu animado. Bom dia? Vamos pra praia de novo hoje? Ela olhou para mim. Depende. Como você tá? Tô bem. Menti. Tem certeza? Ontem você passou muito mal. Acho que você devia descansar hoje. Ela falou aquilo com uma preocupação falsa. Uma preocupação que era quase condescendente. Eu tô bem, repeti mais firme. Tá bom, mas se sentir qualquer coisa, avisa, tá? Eu assenti sem dizer nada. Eles continuaram conversando sobre os planos do dia. Qual praia ir, onde almoçar, que passeio fazer. Eu fiquei ali, calada, só ouvindo. Como se eu fosse um fantasma. A gente acabou indo pra praia de novo. Outra praia, mais afastada, menos gente. Eu não queria ir, mas também não queria ficar sozinha no apartamento, afundando nos meus pensamentos. No caminho, dentro do Uber, eu percebi algo estranho. Minha irmã e o Lucas estavam sentados juntos no banco de trás. Eu estava na frente, do lado do motorista. Normalmente, eu sentaria atrás com o Lucas, mas dessa vez,
Ele nem ofereceu. Simplesmente entrou atrás com ela. E durante todo o trajeto, eles conversaram. Riram. Sussurraram coisas que eu não conseguia ouvir. Eu olhei pelo retrovisor uma vez e vi ela mostrando algo no celular para ele. Ele riu alto. "O que é?" Perguntei, virando para trás. "Ah, nada. Um meme que ela me mostrou", Lucas respondeu, guardando o celular dela rápido demais. Eu não insisti, mas algo no meu peito apertou. Na praia, eles ficaram juntos o tempo todo. Entraram no mar juntos. Jogaram frescobol juntos. Tiraram fotos juntos. Eu fiquei na toalha, sozinha, olhando. Se inscreve no canal se você já sentiu que estava sendo deixada de lado pelas pessoas que você mais ama. Em algum momento, eu levantei e fui caminhar na areia. Precisava respirar. Precisar sair daquele cenário. Andei longe, até quase não conseguir ver mais a barraca deles. Sentei perto das pedras, abracei os joelhos, olhei para o mar. E chorei. Chorei porque eu sabia que alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa tinha quebrado. E eu não sabia como consertar. Quando voltei, eles estavam rindo de novo. Sempre rindo. "Onde você estava?" Lucas perguntou. "Andando. Você perdeu a melhor parte. Um cara aqui perto caiu tentando surfar. Foi muito engraçado." Eles riram juntos, lembrando. E eu, mais uma vez, fiquei de fora. Naquela noite, no apartamento, Lucas foi dormir cedo. Disse que estava cansado do sol. Eu fiquei na sala com minha irmã. Tentei assistir TV, mas não conseguia me concentrar. Ela estava no celular, digitando rápido, sorrindo para a tela. "Com quem você está falando?" Perguntei, só para puxar conversa. "Ah, um amigo", ela respondeu sem tirar os olhos do celular. "Que amigo?" "Você não conhece." Silêncio. "Você tá estranha comigo", eu disse, finalmente. Ela levantou os olhos, me encarou. "Estranha como?" "Não sei, distante, diferente." Ela deu uma risada curta. "Eu tô normal. Você que tá sensível demais. Sensível demais. Paranoica. Frágil." Todas essas palavras. Todas me jogando pra baixo. Todas me fazendo duvidar de mim mesma. "Olha", ela disse, largando o celular. "Eu sei que ontem foi horrível pra você. Mas você precisa superar. Essas coisas acontecem. Você não pode ficar remoendo pra sempre." Superar. Como se fosse fácil. "Eu não tô remoendo." Menti. Só tô tentando entender o que aconteceu. "Você passou mal. Pronto. Não tem mistério." Mas tinha. Eu sentia que tinha. Ela voltou pro celular encerrando a conversa. E eu fiquei ali, sozinha, mesmo estando acompanhada. Os próximos dias foram uma tortura silenciosa. Eu tentei agir normal. Tentei sorrir, participar, fingir que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava desmoronando. Lucas estava cada vez mais distante. Não me tocava mais. Não me beijava. Quando a gente dormia, ele ficava virado para o outro lado. Quando eu tentava puxar assunto, ele respondia com monossílabos. E minha irmã? Ela estava radiante. Nunca tinha visto ela tão feliz. Tão solta. Tão viva. Era como se ela tivesse roubado a minha energia e agora estava se alimentando dela. Numa das noites, a gente foi num bar perto da praia. Música ao vivo, cerveja gelada, clima descontraído. Deveria ser divertido. Mas não foi. Lucas e minha irmã sentaram do mesmo lado da mesa. Eu sentei do outro. Sozinha. Eles conversavam, riam, pediam drinks juntos. Eu só observava. Em algum momento, um cara se aproximou da nossa mesa. Bonito, alto, simpático. "Oi, desculpa incomodar, mas eu não resisti. Vocês duas são gêmeas?" Eu e minha irmã nos olhamos. "Somos", ela respondeu sorrindo. "Incrível! Vocês são idênticas, mas tem uma diferença." "Qual?" ela perguntou curiosa. Ele olhou para ela.
Você parece mais feliz. Silêncio. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele continuou conversando com ela, ignorando completamente a minha presença. E ela deixou. Flertou de volta. Riu das piadas dele. Deu a entender que estava disponível. Lucas assistiu tudo calado. Não pareceu incomodado. Não me defendeu. Não fez nada. Eu me levantei e fui embora. Saí do bar. Andei pela praia escura. Sentei na areia fria. O som das ondas era alto, mas não era suficiente para calar os pensamentos na minha cabeça. Eu estava perdendo tudo. Meu namorado, minha irmã, minha dignidade, minha paz. E o pior, eu não sabia por quê. Lucas me encontrou uns 20 minutos depois. Por que você saiu daquele jeito? Ele perguntou irritado. Você viu o que aconteceu? Vi um cara puxando conversa. E daí? E daí que ele me ignorou completamente. E você também. Para de drama. Ele só estava sendo simpático. Simpático? Ele flertou com a minha irmã na minha frente. E você não fez nada. Lucas suspirou como se estivesse cansado de mim. Você tá impossível. Tá vendo coisa onde não tem. Tá com ciúme da sua própria irmã. Ciúme. Era isso que ele achava? Eu não tô com ciúme. Respondi, tentando manter a calma. Eu só tô percebendo que você mudou comigo. Desde aquele dia na praia, você mudou. Ele olhou pro mar, evitando meu olhar. Eu não mudei. Você que ficou esquisita. Esquisita? É. Carente. Insegura. Chata. Chata. Ele me chamou de chata. Eu senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixei cair. Você acha que eu tô sendo chata porque passei pela situação mais humilhante da minha vida e esperava um mínimo de apoio da pessoa que eu amo? Ele não respondeu. Lucas, você riu de mim. Você me abandonou naquele dia. Você me tratou como se eu fosse nojenta. E agora tá me culpando por estar abalada? Ele finalmente me encarou. E o que eu vi nos olhos dele me destruiu. Não era amor. Não era preocupação. Não era nem raiva. Era desprezo. Sabe de uma coisa? Ele disse, com uma frieza que eu nunca tinha ouvido na voz dele. Eu acho que a gente precisa dar um tempo. Meu coração parou. O quê? Isso. Dar um tempo. Você tá muito intensa. Eu preciso respirar. Lucas, a gente tá no meio de uma viagem, em Florianópolis. Não dá pra dar um tempo agora. Então, quando a gente voltar pra Porto Alegre, a gente conversa. Conversa sobre o quê? Sobre terminar? Ele não respondeu. Mas o silêncio disse tudo. Eu não acreditei. Não consegui processar. Era surreal. A gente tinha 2 anos juntos. 2 anos. E ele estava terminando comigo por causa de um episódio? Por causa de um dia ruim? Ou era por causa de outra coisa? É por causa dela, não é? Eu perguntei. A voz saindo trêmula. De quem? Da minha irmã. Ele deu uma risada sem graça. Você é louca. Não tem nada a ver com ela. Mas tinha. Eu sabia que tinha. Lucas voltou pro bar. Eu fiquei ali, sozinha na areia, tentando entender como minha vida tinha desmoronado tão rápido. Nos dias seguintes, o clima era insuportável. A gente mal conversava. Ele dormia no sofá. Minha irmã ficava entre nós, mas sem tomar lado. Ou melhor, tomando o lado dele. Você precisa pedir desculpas pra ele, ela disse uma vez. Desculpas por quê? Por ter sido difícil, por ter estragado a viagem. Eu tinha estragado a viagem? Eu passei mal. Não foi culpa minha. Mas você ficou dramática depois. Você afastou ele. Ela falava como se fosse minha amiga, como se estivesse me ajudando. Mas cada palavra era uma facada. Quando finalmente voltamos para Porto Alegre, eu sabia que tinha acabado. Lucas me deixou em casa sem nem descer do carro. A gente conversa depois. Foi tudo que ele disse. Nunca conversamos.
Ele me bloqueou nas redes sociais 2 dias depois. E minha irmã? Ela continuou falando com ele. Eu descobri isso quando vi uma foto dela no Instagram. Uma foto nova, sorrindo. E nos comentários, lá estava ele. Linda. Meu mundo desabou. Voltei para Porto Alegre destruída. Não era só o término. Não era só a humilhação. Era tudo junto. Era a sensação de que minha vida tinha sido virada do avesso em questão de dias e eu não entendia como. Minha irmã voltou comigo no mesmo voo. Sentamos separadas porque eu não aguentava ficar perto dela. Pedi para a comissária me trocar de lugar. Inventei uma desculpa qualquer. Ela não pareceu se importar. Durante todo o voo, eu fiquei olhando pela janela, vendo as nuvens lá embaixo, pensando em tudo que tinha acontecido, tentando encontrar o momento exato em que tudo desandou. E sempre voltava para aquele dia. O dia da caipirinha. O dia da praia. Alguma coisa naquele dia tinha sido o ponto de virada. Mas o quê? Quando chegamos em casa, minha mãe estava nos esperando. Ela abraçou as duas, perguntou como tinha sido a viagem, se a gente tinha se divertido. Foi ótimo, minha irmã respondeu sorrindo. A gente curtiu muito. Eu não disse nada. Só forcei um sorriso e fui pro meu quarto. Ouvi minha mãe perguntando para ela. E sua irmã? Tá tudo bem com ela? Ah, ela brigou com o namorado. Tá meio mal por causa disso. Meio mal. Como se fosse só isso. Como se fosse uma briga qualquer de casal. Eu tranquei a porta, deitei na cama e fiquei lá. Horas. Só olhando pro teto, tentando processar. Nos dias seguintes a rotina voltou. Minha irmã saía, trabalhava, vivia a vida dela. Eu fiquei em casa. Não tinha energia para nada. Não queria ver ninguém. Não queria falar sobre o que tinha acontecido. Mas tinha algo que não me deixava em paz. Uma pergunta que martelava na minha cabeça o tempo todo. Por que eu tinha passado tão mal? Comecei a pesquisar. Abri o Google, digitei sintomas, diarreia repentina e violenta. Perda de controle intestinal sem aviso. O que causa urgência intestinal extrema? As respostas variavam. Intoxicação alimentar. Infecção bacteriana. Síndrome do intestino irritável. Intolerância à lactose. Mas nada daquilo fazia sentido. Eu nunca tinha tido problemas intestinais antes. Nunca tinha sido intolerante a nada. E os sintomas tinham vindo rápido demais. Violentos demais. Continuei pesquisando. E então, numa página sobre intoxicações e envenenamentos, eu vi algo que me fez parar. Laxantes. O uso excessivo ou proposital de laxantes pode causar diarreia súbita, cólicas abdominais intensas, urgência intestinal incontrolável e desidratação. Meu coração acelerou. Laxante. Alguém podia ter colocado laxante na minha bebida. Mas quem? Por quê? Eu balancei a cabeça tentando afastar aquele pensamento. Era loucura. Ninguém faria isso. Era paranoia minha, como todos estavam dizendo. Mas a ideia ficou ali, plantada, crescendo. Comecei a repassar aquele dia na minha cabeça. Frame por frame. Como um filme que eu não conseguia parar de assistir. A gente foi até a barraca. O cara fez as caipirinhas na nossa frente. Lucas pegou os 3 copos. A gente voltou para nossa toalha. Eu bebi a minha. Lucas bebeu a dele. Minha irmã mal tocou na dela. Disse que estava forte demais. Forte demais. Eu parei. Por que ela não tinha tomado? Ela sempre bebia caipirinha quando a gente ia pra praia. Sempre. Era uma das coisas que ela mais gostava. Mas naquele dia, não. E ela ficou mexendo no celular o tempo todo. Não entrou no mar. Não saiu do lugar. Só ficou ali, perto de mim, como se estivesse esperando. Esperando o quê? Eu me sentei na cama, com o coração batendo forte. As peças começavam a se encaixar. Mas eu não queria acreditar.
Não podia ser. Minha própria irmã não faria isso comigo. Mas então eu lembrei de outras coisas. Pequenas coisas que eu tinha ignorado na época. A forma como ela tinha insistido em ir junto na viagem, mesmo sabendo que era uma viagem de casal. A forma como ela tinha ficado grudada no Lucas o tempo todo. A forma como ela tinha sorrido quando eu voltei da praia, humilhada. A forma como ela tinha dito depois que eu estava sendo dramática, que eu tinha estragado a viagem, e aquela mensagem no Instagram. O comentário do Lucas na foto dela. Eles estavam conversando. Ainda estavam conversando. Eu peguei meu celular, abri o Instagram dela. Fui até a foto. O comentário do Lucas ainda estava lá. E tinha outros também. Outros comentários dele, em várias fotos. Linda. Que sorriso. Curtindo o sol. Saudade desses dias. Saudade desses dias. Ele tinha comentado isso 3 dias depois de terminar comigo. Eu senti uma onda de náusea. Não era física. Era emocional. Era a sensação de estar sendo traída de uma forma que eu nem sabia que era possível. Fui até a porta do quarto dela. Estava trancada. Ela não estava em casa. Tinha saído mais cedo. Disse que ia encontrar umas amigas. Ou será que ia encontrar ele? Voltei para o meu quarto. Sentei na cama. Respirei fundo. Eu precisava de provas. Não podia simplesmente acusar sem ter certeza. Não podia enlouquecer baseada em suposições. Mas no fundo eu já sabia. Sabia pela forma como meu corpo reagia sempre que eu pensava nela agora. Sabia pela forma como meu estômago se revirava quando eu a via sorrindo. Minha irmã tinha feito aquilo comigo. E o pior, ela tinha se safado. Nos dias seguintes, eu comecei a observar minha irmã de um jeito diferente. Não como irmã, não como gêmea, mas como investigadora. Eu prestava atenção em cada palavra que ela dizia, em cada gesto, em cada reação. E quanto mais eu observava, mais coisas estranhas eu percebia. Ela estava diferente desde que a gente voltou. Mais leve, mais confiante. Como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Enquanto eu afundava, ela flutuava. Num dos jantares em família, minha mãe perguntou sobre a viagem. Como foi Florianópolis? Vocês se divertiram? Foi maravilhoso. Minha irmã respondeu, com aquele sorriso largo. A praia estava linda. A gente aproveitou muito. Minha mãe olhou para mim. E você? Por que tá tão quieta? Tô cansada. Menti. Ela terminou com o namorado. Minha irmã disse, antes que eu pudesse responder. Minha mãe fez uma expressão de pena. Ah, minha filha. Sinto muito. Mas essas coisas acontecem. Você é jovem. Vai encontrar outra pessoa. É isso que eu falo pra ela. Minha irmã continuou, como se fosse minha conselheira. Mas ela tá muito abalada. Acho que ela se apegou demais. Apegou demais, como se eu fosse o problema. E o Lucas? Minha mãe perguntou. Ele deu alguma explicação? Minha irmã respondeu por mim de novo. Ah, acho que ele cansou. Sabe como é. Relacionamento desgasta. Eu a encarei. Ela estava falando com tanta naturalidade, com tanta segurança. Como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. Como se tivesse estado lá dentro da cabeça dele. Ou como se tivesse conversado com ele. Você tá falando com ele? Perguntei diretamente. Ela pareceu surpresa. Com quem? Com o Lucas. Eu? Não. Por que eu falaria com ele? Mentira. Eu sabia que era mentira. Eu tinha visto os comentários. Tinha visto as curtidas. Tinha visto a forma como ela sempre pegava o celular e sorria. Porque vocês ficaram bem próximos na viagem, eu disse, tentando manter a voz calma. Ela deu uma risada. A gente conversou, normal. Não significa nada. Você tá parecendo ciumenta da sua própria irmã, minha mãe disse, olhando para mim com reprovação. Ciumenta, paranoica, sensível demais. Sempre eu.
sempre a errada. Eu não insisti. Sabia que não adiantava. Ninguém ia acreditar em mim. Mas eu continuei observando. E as evidências só aumentavam. Numa tarde, eu estava na sala quando ouvi ela falando no telefone, no quarto. A porta estava entreaberta. Eu me aproximei silenciosamente e ouvi. Eu sei. Ela tá bem mal mesmo. Coitada. Pausa. Não, ela não desconfia de nada. Meu sangue gelou. Olha, eu não vou falar agora. Não é o momento. Mas eventualmente ela vai superar e a gente pode... Ela percebeu que eu estava ali. Virou rápido. Me viu na porta. Tenho que desligar. A gente conversa depois. Ela desligou, guardou o celular. Você tá me espionando? Ela perguntou com um tom acusatório. Eu só passei pela porta. Com quem você estava falando? Uma amiga. Que amiga? Você não conhece. Eu me aproximei dela. Você disse que eu não desconfiava de nada. Desconfiar do quê? Ela suspirou, como se eu estivesse sendo dramática de novo. Eu estava falando sobre você e o Lucas. Minha amiga perguntou se você já sabia que ele estava saindo com outra pessoa. Meu coração afundou. Ele tá saindo com alguém? Eu não sei. Foi só um boato que ela ouviu. Mas ela falou aquilo com um sorriso quase imperceptível. Um sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Eu saí do quarto dela, voltei pro meu, tranquei a porta. Sentei no chão, encostei a cabeça na parede. Ela estava mentindo. Sobre tudo. Se inscreve no canal se você já descobriu que alguém próximo estava te traindo o tempo todo. Mas alguns dias se passaram. Eu mal saía do quarto. Mal comia. Só pensava, analisava, repassava tudo na cabeça. E então, numa tarde de sábado, aconteceu o que eu precisava. Eu estava na cozinha, pegando água, quando vi a bolsa dela largada no sofá. Ela tinha saído correndo para ir na farmácia. Esqueceu a bolsa em casa. Olhei ao redor. Ninguém. Minha mãe tinha saído. Meu pai estava no trabalho. Eu sabia que era errado. Sabia que estava invadindo a privacidade dela. Mas eu precisava saber. Abri a bolsa. Carteira, chaves, batom, lenço. Nada demais. Mas então eu vi um bolso lateral, com zíper. Abri. E lá dentro, no fundo, escondido, havia um blister de remédio. Peguei. Olhei o nome. Bizacodil. Laxante oral. Meu mundo parou. Laxante. Ela tinha laxante na bolsa. As mãos começaram a tremer. Minha respiração ficou rápida. Eu senti uma onda de raiva, de nojo, de desespero. Tudo ao mesmo tempo. Ela tinha feito aquilo. De propósito. Ela tinha colocado laxante na minha bebida. Ela tinha me sabotado. Ela tinha me humilhado de propósito. E depois, tinha roubado o meu namorado. Eu ouvi a porta abrindo. Era ela, voltando da farmácia. Rapidamente, coloquei o blister de volta na bolsa. Fechei tudo. Voltei para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Ela entrou, jogou as chaves na mesa, pegou a bolsa. Você mexeu na minha bolsa? Ela perguntou de repente. Meu coração disparou. Não. Por quê? Ela olhou para a bolsa, depois para mim. Não sei. Tá diferente. Deve ser impressão sua. Ela me encarou por alguns segundos, desconfiada. Depois deu de ombros e foi pro quarto. Mas eu sabia que ela sabia. E ela sabia que eu sabia. O jogo tinha mudado. Passei a noite inteira acordada, deitada na cama, com aquele blister de laxante queimando na minha memória. Bizacodil. Laxante oral. Eu tinha pesquisado. Tinha lido tudo sobre aquele remédio. Era forte, muito forte. Usado para casos extremos de constipação, antes de cirurgias, colonoscopias. A bula dizia claramente: pode causar cólicas severas, diarreia intensa, urgência intestinal. Exatamente o que tinha acontecido comigo. E ela tinha aquilo na bolsa, escondido. Não era acaso, não era coincidência. Ela tinha feito de propósito. Minha própria irmã,
minha gêmea, a pessoa que supostamente deveria me amar mais do que qualquer outra no mundo, tinha me envenenado. Eu não conseguia acreditar. Mesmo com a evidência na minha frente, mesmo sabendo no fundo que era verdade, uma parte de mim ainda resistia. Porque aceitar aquilo significava aceitar que tudo que eu achava que sabia sobre ela, sobre nós, sobre nossa relação, era mentira. Na manhã seguinte, eu não consegui ficar quieta. Precisava confrontá-la. Precisava ouvir da boca dela. Esperei até todo mundo sair de casa. Meus pais foram trabalhar. Ficamos só nós duas. Bati na porta do quarto dela. Entra, ela disse com aquela voz casual. Abri a porta. Ela estava sentada na cama de pijama, mexendo no notebook. Precisamos conversar, eu disse. Ela olhou para mim, levantou as sobrancelhas. Sobre Florianópolis. Ela suspirou, fechou o notebook. De novo isso? Você não vai superar nunca? Eu vi o laxante na sua bolsa. Silêncio. O rosto dela não mudou. Não ficou pálida. Não ficou nervosa. Apenas parou. Como se ela estivesse processando quanto eu sabia. E? Ela disse, depois de alguns segundos. E? Você tem um laxante escondido na bolsa e tá me perguntando e? Eu tenho problemas intestinais. Às vezes preciso usar. Mentira. Ela nunca tinha tido problemas intestinais. Nunca na vida. Você colocou aquilo na minha caipirinha, eu disse com a voz tremendo. Ela me olhou direto nos olhos. E então, pela primeira vez, eu vi. Vi o que estava por trás daquela máscara de irmã preocupada, de gêmea solidária. Vi o ódio. Você não tem como provar isso, ela disse calmamente. Não foi uma negação. Não foi um como você pode pensar isso de mim. Não foi um você tá louca. Foi um você não tem como provar. Que era o mesmo que uma confissão. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na beirada da cama dela, porque não conseguia mais ficar em pé. Por quê? Eu perguntei, e minha voz saiu quebrada. Por que você fez isso comigo? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, apenas me olhando, como se estivesse decidindo se valia a pena ser honesta ou continuar mentindo. E então, ela falou. Porque eu cansei. Simples assim, como se fosse óbvio. Cansei de quê? Eu sussurrei. De você. De ser a sua sombra. De ser a gêmea menos interessante. De ver você ganhando tudo, sendo feliz, tendo o namorado perfeito, enquanto eu ficava aqui, sozinha, sendo ignorada. As palavras saíram como veneno. Anos de ressentimento acumulado, finalmente à superfície. Eu nunca te ignorei, eu disse, sentindo as lágrimas começarem a subir. Eu sempre tentei te incluir, sempre tentei te ajudar. Ajudar? Ela riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Você não me ajudava, você me humilhava. Sorri mais, se abre mais, seja mais como eu. Como se eu fosse um projeto falho que você tinha que consertar. Não era isso. Era sim, ela gritou, levantando da cama. Era exatamente isso. Você sempre foi a preferida. Dos pais, dos amigos, dos professores, dos caras. Sempre você. E eu? Eu era só a outra. A gêmea menos legal. Ela estava chorando agora. Mas não era um choro de tristeza. Era de raiva. E quando você começou a namorar o Lucas, aquilo foi a gota d'água. Você tinha tudo. E eu não tinha nada. Então eu pensei, por que não estragar? Por que não tirar um pouco dessa felicidade toda? Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Então você me envenenou, eu disse lentamente. Você me fez passar pela pior humilhação da minha vida. De propósito. Eu não te envenenei, ela corrigiu com um tom quase técnico. Laxante não é veneno. Você não ia morrer. Só ia passar vergonha. E passou. A frieza. A absoluta falta de remorso.
E o Lucas? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Você ficou com ele? Ela sorriu. Finalmente aquele sorriso sincero, sem máscaras. Ainda não, mas vou ficar. Ele já tá interessado, já tá conversando comigo. É só questão de tempo. Ele era meu namorado. Era. Passado. E sabe por que ele terminou com você? Porque depois daquele dia, ele te viu diferente. Te viu fraca, patética. E isso matou a atração. Homens não gostam de mulheres fracas. Cada palavra era uma facada. Você destruiu minha vida, eu disse, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Você destruiu tudo. Eu só equilibrei as coisas. Ela respondeu, voltando a sentar na cama, pegando o notebook como se a conversa tivesse acabado. Você teve sua vez de ser feliz. Agora é a minha. Eu me levantei, cambaleando. Saí do quarto dela. Fui pro meu. Tranquei a porta. E desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não era só tristeza. Era luto. Luto por uma irmã que eu achava que tinha. Mas nunca existiu de verdade. Eu tinha sido traída da pior forma possível. Não por um estranho. Não por um inimigo. Mas por alguém que tinha o meu sangue. O meu DNA. O meu rosto. E o pior. Ninguém ia acreditar em mim. Se eu contasse para minha família, eles iam dizer que era dramática, que estava inventando coisas, que estava louca de ciúmes. Ela tinha ganhado. Ou pelo menos achava que tinha. Porque naquele momento, naquele quarto escuro, com o coração despedaçado, eu tomei uma decisão. Eu não ia revidar. Não ia me vingar. Não ia descer ao nível dela. Mas eu ia sair. Ia cortar ela da minha vida. Completamente. Definitivamente. E nunca mais olhar para trás. Depois daquela conversa no quarto dela, algo mudou em mim. Não foi instantâneo. Não foi como acordar uma pessoa diferente. Foi mais sutil. Como se uma névoa tivesse se dissipado e eu finalmente conseguisse enxergar com claridade. Durante anos eu tinha carregado uma culpa invisível. A culpa de ser a gêmea melhor. A culpa de receber mais atenção. A culpa de ser mais feliz. Eu sempre senti que devia alguma coisa para ela, que precisava compensar de alguma forma. Mas agora eu entendia. Não era culpa minha. Eu não tinha pedido para nascer mais extrovertida. Não tinha pedido para ser mais feliz. Não tinha roubado nada dela. Cada conquista minha tinha sido honesta, trabalhada, merecida. E ela, em vez de construir a própria felicidade, tinha escolhido destruir a minha. Isso não era sobre inveja normal de irmã. Isso era sobre algo muito mais profundo e muito mais doente. Nos dias seguintes, eu não falei mais com ela. Passávamos uma pela outra na casa como fantasmas. Ela tentava puxar conversa algumas vezes, sempre com aquele tom casual, como se nada tivesse acontecido. Vai sair hoje? Ela perguntava. Eu não respondia. Tá brava comigo? Ela tentava de novo com um sorrisinho. Silêncio. Ela acabava desistindo, dando de ombros, voltando pro quarto. Mas eu via a irritação nos olhos dela. Ela não gostava de ser ignorada. Não gostava de perder o controle. Porque era isso que ela tinha tido o tempo todo. Controle. Controle sobre mim, sobre minha autoestima, sobre como eu me via. Ela tinha me convencido aos poucos de que eu era paranoica, sensível demais, dramática. Tinha me feito duvidar da minha própria percepção da realidade. Gaslighting. Era essa a palavra. E eu tinha caído. Completamente. Mas agora eu estava acordada. Uma semana depois da descoberta, ela tentou uma abordagem diferente. Entrou no meu quarto sem bater, algo que ela sabia que eu odiava. A gente precisa conversar, ela disse, fechando a porta atrás dela. Eu estava na cama, lendo. Não levantei os olhos do livro. Não temos nada para conversar. Olha, eu sei que você tá chateada, mas você tá exagerando. Exagerando. Claro.
Eu admito que fiz algo errado. Ela continuou, e pela primeira vez, parecia estar tentando soar sincera. Foi uma brincadeira idiota. Eu não pensei que ia dar tão errado. Brincadeira. Ela chamou aquilo de brincadeira. Finalmente levantei os olhos para ela. Você me envenenou. De propósito. Planejou. Executou. Me viu passar pela pior humilhação da minha vida e riu. E agora tá saindo com meu ex-namorado. Isso não é brincadeira. Isso é crueldade. Ela suspirou, como se eu fosse a pessoa difícil. Eu não tô saindo com o Lucas. A gente só conversa. Por enquanto. E daí? Você terminou com ele. Ele é homem livre. Você manipulou a situação inteira para que a gente terminasse. Eu não manipulei nada. Ele terminou com você porque você ficou chata, grudenta, insegura. Isso não é culpa minha. A forma como ela reescrevia a história era impressionante. Na cabeça dela, ela era apenas a pessoa que aproveitou uma oportunidade, não a pessoa que criou o caos. Sai do meu quarto, eu disse, voltando para o livro. Você não pode me ignorar para sempre. A gente mora na mesma casa. Por enquanto, ela parou. O que você quer dizer com isso? Que eu vou sair daqui. E você nunca mais vai fazer parte da minha vida. Pela primeira vez, vi algo parecido com medo nos olhos dela. Não medo de mim, mas medo de perder algo. Controle, talvez. Ou a plateia. Porque, no fundo, ela precisava de mim. Precisava de alguém para diminuir, para comparar, para se sentir melhor. Você não fala sério, ela disse, mas a voz saiu menos firme. Falo, completamente. A mamãe não vai deixar. Eu tenho 25 anos. Não preciso de permissão. Ela ficou me encarando por alguns segundos. Eu vi a raiva voltando, substituindo o medo. Você sempre foi dramática. Sempre transformou tudo em tragédia. Não aguento mais. Ótimo, porque em breve você não vai ter que aguentar nunca mais. Ela saiu batendo a porta. E eu voltei para o livro, mas com um sorriso nos lábios. Pela primeira vez em semanas eu me senti forte. Comecei a planejar minha saída. Procurei apartamentos para alugar. Pequenos, simples, mas meus. Só meus. Onde ela nunca mais entraria. Atualizei meu currículo. Procurei vagas de trabalho. Qualquer coisa que me desse independência financeira total. Conversei com amigos que eu tinha afastado durante o relacionamento com Lucas. Reconectei. Expliquei, sem entrar em detalhes, que estava passando por mudanças. E aos poucos, comecei a me sentir viva de novo. Não era a mesma pessoa que tinha ido para Florianópolis cheia de esperanças e felicidade. Aquela pessoa tinha morrido na praia, naquele dia. Mas essa nova versão de mim era mais forte, mais lúcida, mais inteira. Se inscreve no canal se você já precisou se reconstruir depois de ser destruída por alguém que você amava. 2 semanas depois, eu encontrei um apartamento. Pequeno, mas perfeito. Perto do trabalho novo que eu tinha conseguido. Longe da minha família. Fechei o contrato. Paguei o primeiro aluguel. Marquei a mudança. E não contei pra ninguém. No dia da mudança, contratei uma van pequena. Não tinha muita coisa. Roupas, livros, alguns móveis que eu tinha comprado ao longo dos anos. O suficiente para começar de novo. Avisei meus pais na noite anterior. Estávamos na mesa do jantar. Minha mãe tinha feito lasanha. Meu pai estava cansado do trabalho. Minha irmã estava no celular, como sempre. Eu vou me mudar amanhã, eu disse no meio do silêncio. Minha mãe parou com o garfo no ar. Como assim se mudar? Aluguei um apartamento. Vou morar sozinha. Mas por quê? Tá tudo bem aqui. Você tem seu quarto, tem tudo. Eu preciso do meu espaço. Meu pai franziu a testa. Isso é por causa do término? Você não precisa sair de casa por causa disso. Não é só por causa do término. Minha irmã levantou os olhos do celular, me olhou, mas não disse nada. Então é por causa de quê? Minha mãe insistiu. Eu respirei fundo.
Tinha ensaiado aquela conversa na minha cabeça 1000 vezes. Sabia que não ia ser fácil, mas precisava ser honesta. É por causa dela, eu disse, apontando com a cabeça para minha irmã. Silêncio. Minha mãe olhou para ela, depois para mim. O que você tá falando? Ela fez coisas ruins, e eu não consigo mais viver aqui. Minha irmã deu uma risada curta. Lá vem. Que coisas? Meu pai perguntou confuso. Eu olhei para minha irmã. Ela me encarou de volta, com aquela expressão desafiadora. Como se dissesse: vai lá, conta. Ninguém vai acreditar em você mesmo. E ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas eu tentei. Em Florianópolis, ela colocou laxante na minha bebida. De propósito. Para me humilhar. Minha mãe arregalou os olhos. Meu pai ficou paralisado. E então, minha irmã começou a rir. Uma gargalhada alta, quase histérica. Você enlouqueceu de vez, ela disse, balançando a cabeça. Agora eu sou culpada por você ter passado mal? Sério? Eu vi o laxante na sua bolsa, eu disse, mantendo a voz firme. Eu tenho problemas intestinais. Já expliquei isso. E você, em vez de aceitar, inventou essa teoria maluca de que eu te sabotei? Ela era boa. Muito boa. A voz dela soava genuinamente ofendida, chocada, magoada. Minha mãe olhou para mim com decepção. Filha, isso é muito sério. Você não pode acusar sua irmã de algo assim sem provas. Eu tenho certeza, eu disse, sentindo as lágrimas chegarem, mas me recusando a deixá-las cair. Ela confessou. Eu não confessei nada, minha irmã gritou, levantando da mesa. Você tá delirando. Tá criando coisas na sua cabeça porque não consegue lidar com o término. Não é só isso. Você também ficou com o Lucas. Vocês estão conversando. A gente é amigo. Eu posso ser amiga do ex-namorado da minha irmã. Isso não é crime. Meu pai suspirou. Passou a mão no rosto. Meninas, pelo amor de Deus, vocês são irmãs, gêmeas. Vocês precisam se entender. Eu não quero me entender com ela, eu disse, me levantando também. Eu só quero sair daqui e nunca mais ter contato. Minha mãe se levantou, veio até mim, segurou meus ombros. Minha filha, você tá passando por um momento difícil. Eu entendo. Mas isso vai passar. Você não pode destruir sua família por causa de uma briga. Não é uma briga, mãe. É muito mais que isso. Todas as irmãs brigam. Vocês sempre brigaram e sempre se reconciliaram. Dessa vez não vai ter reconciliação. Minha irmã tinha lágrimas nos olhos agora. Lágrimas falsas, eu sabia. Mas convincentes. Eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Eu sempre tentei te ajudar. Sempre estive do seu lado. E agora você me acusa de ter destruído sua vida? Como você pode fazer isso comigo? Ela era tão boa que até eu, sabendo da verdade, quase duvidei por um segundo. Minha mãe olhou para mim como se eu fosse a vilã. Pede desculpas para sua irmã. O quê? Você ouviu? Pede desculpas, pelo que você disse. Eu olhei para minha mãe, depois para o meu pai, que desviou o olhar. Depois para minha irmã, que tinha um pequeno sorriso vitorioso escondido atrás das lágrimas. E eu entendi. Não adiantava. Nunca ia adiantar. Eu não vou pedir desculpas, eu disse calmamente, porque eu não fiz nada de errado. E amanhã, eu saio daqui. E vocês podem acreditar nela se quiserem, mas eu sei a verdade. E isso é o que importa. Saí da mesa. Fui pro meu quarto, tranquei a porta. Ouvi minha mãe chorando lá fora. Ouvi meu pai tentando acalmar as duas. Ouvi minha irmã soluçando, dizendo que não entendia por que eu a odiava tanto. E eu entendi que nunca seria ouvida. Nunca seria acreditada, porque ela tinha algo que eu não tinha. A habilidade de mentir sem peso na consciência. Mas tudo bem. Eu não precisava que eles acreditassem. Eu sabia a verdade. E isso era suficiente.
A mudança aconteceu numa manhã de terça-feira. O céu estava nublado, ameaçando chuva, mas não chovia. Parecia apropriado. Não era um dia feliz. Não era um recomeço cheio de esperança. Era apenas um rompimento necessário. A van chegou cedo. O motorista era um senhor simpático que não fez muitas perguntas. Só ajudou a carregar as caixas, os poucos móveis, as malas. Minha mãe estava na sala quando eu terminei de arrumar tudo. Ela não tinha dormido bem. Eu via pelos olhos inchados. Mas ainda estava brava comigo. Magoada. Você tem certeza disso? Ela perguntou uma última vez. Tenho. Você vai se arrepender. Família é para sempre. Nem sempre, eu respondi suavemente. Ela balançou a cabeça, desistindo de argumentar. Pelo menos vem visitar, não some completamente. Eu vou pensar. Mentira. Eu já sabia que não voltaria. Não por um tempo muito, muito longo. Meu pai tinha ido trabalhar cedo. Acho que não conseguia lidar com a situação. Tinha me abraçado antes de sair, meio sem jeito, e sussurrado: "Cuida de você." Era o melhor que ele conseguia fazer. Minha irmã não apareceu. Ficou trancada no quarto. Ouvi música alta vindo de lá. Uma música alegre, animada. Como se ela estivesse comemorando. E talvez estivesse. Terminei de colocar a última caixa na van. Olhei para casa uma última vez. Aquela casa onde eu tinha crescido. Onde tinha brincado, rido, chorado. Onde tinha me tornado quem eu era. Mas também onde eu tinha sido destruída. Pronta? O motorista perguntou. Pronta, respondi. Entrei na van. Ele ligou o motor. Começamos a nos afastar. Olhei pelo retrovisor. Vi minha mãe na porta chorando. Vi a cortina do quarto da minha irmã se mexer. Ela estava lá, observando. E então viramos a esquina. E a casa desapareceu. O apartamento novo era pequeno. Um quarto, sala e cozinha integradas. Banheiro minúsculo. Mas era limpo, claro, e vazio de memórias ruins. Passei o resto do dia organizando. Pendurando roupas, arrumando livros, montando a cama. O trabalho braçal me ajudou a não pensar demais. Quando a noite chegou, sentei no sofá que tinha comprado usado. Olhei ao redor. Estava quieto, silencioso, só meu. E pela primeira vez em meses, eu respirei aliviada. Nos dias seguintes, estabeleci uma nova rotina. Acordava cedo, ia para o trabalho novo, voltava, cozinhava algo simples, lia, dormia. Não era emocionante, mas era pacífico. Bloqueei minha irmã em todas as redes sociais. Bloqueei o Lucas também. Não queria saber, não queria ver. Não me importava mais o que acontecia entre eles. Se eles ficassem juntos, ótimo. Perfeito até. 2 manipuladores mereciam um ao outro. Minha mãe ligava às vezes. Eu atendia, conversava brevemente, mas mantinha distância. Ela ainda tentava me convencer a voltar, a fazer as pazes com minha irmã. Eu mudava de assunto. Depois de algumas semanas, as ligações ficaram menos frequentes. Ela desistiu. Ou entendeu. Não sei. 1 mês depois da mudança, eu estava no mercado quando esbarrei numa conhecida da época da escola. A gente conversou, colocou o papo em dia. Ela mencionou que tinha visto minha irmã com um cara. Seu ex, né? O Lucas. Eu senti uma pontada, mas pequena. Bem menor do que eu esperava. Eles estão juntos? Perguntei, mais por curiosidade que por dor. Parece que sim. Vi eles de mãos dadas no shopping. Ela estava muito feliz. Que bom para ela, eu disse. E era sincero. Porque eu tinha entendido algo importante. A felicidade dela nunca seria real. Não enquanto fosse construída em cima da destruição de outra pessoa. Ela poderia ficar com o Lucas. Poderia até casar com ele. Mas sempre ia carregar o peso do que fez. Sempre ia saber, no fundo, que ela não conquistou ele. Ela roubou. E isso
mais cedo ou mais tarde, ia corroê-la. Eu, por outro lado, estava livre. Livre da toxicidade. Livre da comparação constante. Livre da culpa que nunca foi minha. Comecei terapia. Uma psicóloga excelente que me ajudou a processar tudo. A entender que eu tinha sido vítima de abuso emocional. Que gaslighting era real. Que cortar laços familiares, às vezes, era a coisa mais saudável a fazer. Você não deve nada para ela, minha terapeuta disse numa das sessões. Família não é desculpa para abuso. E aquilo me libertou de vez. 6 meses depois, eu estava irreconhecível. No bom sentido. Tinha engordado um pouco, porque finalmente estava comendo com prazer. Tinha cortado o cabelo bem curto, algo que sempre quis fazer, mas minha irmã dizia que não ficaria bem. Tinha começado a pintar, um hobby antigo que tinha abandonado. Estava feliz. Genuinamente feliz. Não da forma explosiva, intensa que eu era antes, mas de uma forma mais profunda, mais sustentável. E sozinha. Sem namorado. Sem precisar de validação externa. Só eu. E isso era suficiente. Um dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, é a sua irmã. Eu sei que você me bloqueou, mas precisava falar com você. O Lucas terminou comigo. Ele disse que eu sou muito parecida com você, mas sem a leveza. Que eu sou amarga. Eu tô mal. Você pode conversar comigo? Li a mensagem 3 vezes. Senti nada. Nem raiva, nem satisfação, nem pena. Só vazio. Apaguei a mensagem. Bloqueei o número. E nunca mais olhei para trás. Porque eu tinha aprendido a lição mais importante de todas. Algumas pessoas são tóxicas. E não importa se dividem seu DNA, sua infância, seu rosto. Se elas te machucam, você tem o direito de sair, de se proteger, de escolher a paz. Hoje, quase 1 ano depois de Florianópolis, eu vivo sozinha em Porto Alegre. Tenho meu apartamento pequeno, mas aconchegante. Tenho meu trabalho que me realiza. Tenho amigos novos que me respeitam. E tenho, acima de tudo, a minha dignidade de volta. Eu não sei o que aconteceu com minha irmã. Não sei se ela ainda fala com o Lucas. Não sei se ela algum dia entendeu o mal que fez. Não sei se ela se arrepende. E, sinceramente, não me importo, porque ela não faz mais parte da minha história. Eu encerrei aquele capítulo. Arranquei aquelas páginas. E comecei um livro novo. Um livro onde eu sou a protagonista, onde eu defino meus limites, onde eu escolho quem fica, e onde pessoas que me envenenaram, literal e figurativamente, não têm lugar. Se você chegou até aqui nessa história, se inscrever no canal. E se você tá passando por algo parecido, se alguém na sua vida tá te fazendo duvidar de você mesma, te diminuindo, te destruindo aos poucos, saia. Não importa quem seja. Não importa se é família. Você merece paz. Você merece respeito. Você merece ser feliz sem precisar pisar em ninguém. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso é: cortar laços tóxicos não é crueldade. É amor próprio. E às vezes, o maior ato de amor que você pode fazer por si mesma é simplesmente se afastar e nunca mais olhar para trás.